Pai, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. E nós queremos Te exaltar, Te glorificar, Te agradecer pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, porque estamos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti, mais da Tua vontade, mais do Teu querer. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 58. Nesses 3 domingos, eu estarei ministrando sobre o tema atitudes que o cristão deve tomar em meio à crise. Serão 3 mensagens. Eu começo hoje, no domingo que vem, o outro domingo, e você pode acompanhar. Eu estou ministrando ela de manhã em São Caetano, mas o importante é que você acompanhe aqui à noite para você seguir a sequência. E nesses 3 domingos nós vamos estar meditando sobre o tema atitudes do cristão em tempos de crise. Amém? No livro de Mateus, capítulo 13, versículo 58. Eu quero ler os 3 primeiros textos, Débora, com a igreja aqui, para a gente focar numa mesma versão. Depois do outro texto que nós vamos ler, nós acompanhamos particularmente cada um na sua Bíblia, para que a gente possa entender o propósito. Então essa primeira noite, falando sobre atitudes do cristão em tempos de crise, eu quero que a gente possa meditar um pouco na palavra. E a Bíblia diz assim: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Aqui estava dizendo do contexto da vivência de Jesus em Nazaré. Jesus viveu em Nazaré parte grande da sua vida, e ali muitos milagres não aconteceram por causa da incredulidade. A incredulidade nos faz ficar com a mente aprisionada. A incredulidade impede as manifestações dos sinais de Deus. A incredulidade impede aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E a crise, ela vai fazer com que a nossa mente esteja escrava e esteja debaixo de um domínio de incredulidade, ao ponto que nós que temos a mente de Cristo, amém? Temos a mente, o pensamento que deve estar cativo, a Bíblia diz, a obediência da palavra. A nossa mente muitas vezes está cauterizada por causa de um problema chamado incredulidade. Quando há raiz de incredulidade, os sinais de Deus não podem acontecer. Vamos para o próximo texto. Vamos abrir lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Outro ponto que eu quero deixar para nós, 3 textos para nós pensarmos. Olha que o apóstolo Paulo prega à igreja de Gálatas: corrieis bem quem vos impediu de obedecer à verdade. Paulo estava dizendo para aquele povo que eles tinham começado no Espírito, mas estavam agora na carne e saíram do propósito de Deus. Isto eu tiro como lição a palavra impedir. A crise, além dela gerar incredulidade, ela gera impedimentos. 2 palavras já que a gente aprendeu. A mente de uma pessoa que está voltada à crise, escravizada na crise, a mente que está somente voltada na crise não pode ver o agir de Deus. E eu creio que no momento da crise, é um momento que eu vou falar daqui a pouco, decisões que nós temos que tomar, mas eu creio como pastor que é um momento onde Deus vai te dar as melhores oportunidades da tua vida. Vai ser um momento onde Deus vai fazer mais coisas lindas no teu coração. Posso ouvir um amém? Então nós temos que tomar cuidado com a incredulidade e com o impedimento. E a última palavra que me veio ao coração está em Hebreus, capítulo 3, versículo 19. E vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Outro ponto que eu vejo: portas fechadas. Crise é sinônimo de portas fechadas. Se uma pessoa ela não entende que ela tem a mente de Cristo e que a provisão dela vem de Deus e que Deus está no controle da vida dela e vai cuidar dela na hora da crise, ela não vai tomar uma atitude santa de confiar e entregar, porque a Bíblia diz: não nos atentando naquilo que vemos, mas naquilo que cremos, porque aquilo que nós vemos é temporal, aquilo que não vemos são eternos. Então, se nós não olharmos com os olhos espirituais, porque a Bíblia diz que os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se os seus olhos estiverem em trevas, todo o teu corpo será tenebroso, Mateus 6, 22 e 23,
nossa mente vai estar escravizada. E vai ter 3 sentimentos dentro de nós que vai impedir o propósito de Deus de se cumprir. O sentimento da incredulidade, o sentimento do impedimento, que parece que você vai, mas não vai. Parece que você quer, mas você não consegue crer. E o sentimento do terceiro lugar, de portas fechadas. A crise para o mundo, ela tem essas 3 conotações. E se nós não renovarmos a nossa mente, nós vamos cair na armadilha de Satanás e não crer que Deus pode fazer, não crer que Deus pode transformar e converter a maldição em bênção e cuidar de nós e prover em todos os momentos. Porque se nós, irmãos, abrirmos a televisão, ligarmos a televisão, nós temos que ver reportagem, não podemos ser cristãos fora deste mundo, mas nós temos que tomar cuidado para essa reportagem, essas notícias não descer ao coração. Nós temos que ter ela na nossa mente, mas se ela desce ao coração, o que vai acontecer comigo e com você? Vai ter incredulidade, nós vamos estar debaixo de impedimento e as portas vão se fechar, porque aquilo vai descer ao coração. Ao invés de nós chamarmos a existência as coisas que não são para serem, a nossa mente vai estar voltada a crise, 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 ao invés de estar dizendo Cristo, Cristo, Cristo. O Cristo em nós é a esperança da glória. E Cristo em nós, em mim e você, vai gerar as coisas que não são para serem, ou seja, os bebês espirituais, os frutos espirituais vão acontecer quando a nossa mente arrancar o pensamento, a escravidão, diante de problemas de incredulidade, de impedimento e de portas fechadas. E eu quero que você grave essas 3 mensagens que eu estou te dando, que nos próximos domingos falarei um pouco mais sobre isso. Mas nós temos que cuidar da nossa mente, do nosso coração. Claro que eu vou ser uma pessoa inteligente, vou lá ver o dólar, eu vou saber que o dólar está alto. Claro que eu vou ter que tomar algumas atitudes, mas eu não posso deixar com que a minha vida espiritual esteja escravizada por causa da crise. Quantos creem, diz amém? Pastor, que crise você está dizendo? Estou dizendo de crise econômica, crises familiares, crises conjugais, crises de enfermidade, nos relacionamentos. Se a tua mente estiver com incredulidade, sem fé, impedida, prisões espirituais e portas fechadas, o milagre não acontece. Precisa haver o crescimento espiritual e Deus será glorificado. Quero convidar você a abrir no livro de Números, capítulo 13. Aqui eu vejo alguns pontos muito interessantes, alguns conselhos para nós essa noite, nessa primeira mensagem. Esses 3 textos eu quero que você possa orar e pedir para o Senhor tirar da tua mente o sentimento de incredulidade, impedimento de portas fechadas essa semana. E esses conselhos que a gente aprende agora em Números, nos faz andar conforme a Bíblia diz, em lugares altos. Aquele texto que ele leu no começo do culto, mesmo que a figueira não floresça, a vide não der o seu fruto, o produto da oliveira minta, não haja gado no curral, todavia me exulto no Deus da minha salvação, porque me deu os pés como os da corça para andar em lugares altos. Ou seja, se minha mente está escravizada, eu não consigo andar em lugar alto, eu não consigo entrar no novo de Deus, eu não consigo crer, eu não consigo agir, eu não consigo viver, porque a minha mente está cauterizada. Jesus perguntou em vários momentos, você já deve ter lido, para o cego: o que você quer? Se você não entender o espiritual, lógico que você vai dizer, é óbvio, pastor, que o cego quer ver. Mas o Senhor Jesus estava dizendo para ele que a cura que ele precisava não é só a cura física de uma cegueira, mas era uma cura espiritual. Por isso ele diz, eu quero ver, e o Senhor falou, seja conforme a tua fé. Porque a fé não iria trazer somente a cura da visão do cego, mas a cura da alma do cego, dos conflitos do cego e do espiritual do cego. E o cego não ia ter somente visão para ver com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais, e a sua vida ia ser restaurada. Por isso que Jesus perguntou, o que tu queres? Tu queres ver? Tu queres andar? O que tu queres? É claro que o coxo queria andar, não é verdade, Tiago? Mas o Senhor perguntou para ele no sentido de dizer para ele, eu quero restaurar não somente a tua perna que não anda mais, mas restaurar a tua vida espiritual e o teu coração. E quando nós entramos no novo de Deus, nós sabemos que Deus tem um propósito para a nossa vida.
E o propósito não é só nos salvar espiritualmente e nos levar para o céu, mas é nos transformar de glória em glória à imagem do seu Filho, diz a palavra, a ponto de nós sermos semelhantes a Cristo. Aí é muito interessante isso, né? O apóstolo Paulo, quando ele fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ou seja, quem imitava Paulo, não se parecia, Guilherme, com Paulo, se parecia com Jesus. Isso que eu acho lindo, porque as pessoas viam pessoas que imitavam Paulo e viam Cristo. Mas eu quero dizer para você que Paulo não viveu só o bem bom, ele também passou pela crise. Eu quero dizer para você que todo Paulo, ou toda Helenice, ou toda Sandra, ou toda Débora, ou todo Paulo, vai ter um Alexandre Latueiro na sua vida. Quem estudou a história de Paulo sabe quem foi Alexandre Latueiro. O Senhor Jesus disse para Paulo, calma, eu vou te recompensar. E o Senhor Jesus falou para ele, eu sei que Alexandre Latueiro te causou muitos males. Todos nós, se queremos ser um Paulo, nós teremos um Alexandre Latueiro do lado, que quer atrapalhar o propósito de Deus na nossa vida. Todos nós, se nós queremos ser Moisés, nós teremos um Corã, um Datã e um Abirão ao nosso lado, para atrapalhar o propósito de Deus na nossa vida. Todos nós que queremos ser os Neemias, nós teremos o Sambalate e um Tobias do lado, para atrapalhar o propósito de Deus na nossa vida. Mas como vai estar a tua mente e a minha mente na hora que nós tomarmos uma posição? A mente de Cristo que vai ver o melhor de Deus, ou a mente da escravidão que nós vamos ver incredulidade, impedimento e portas fechadas? Nosso coração tem que estar inclinado à presença de Deus. Nós não podemos olhar o Alexandre Latueiro. O Paulo teve um Alexandre Latueiro, o Marcelo vai ter o dele, eu vou ter o meu, você vai ter o teu, mas nós não podemos impedir o propósito de Deus de se cumprir em nossas vidas, porque é maior o que está em nós do que aquele que está no mundo, aleluia. Em Números 13, Deus diz assim, e falou o Senhor a Moisés dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada um homem príncipe. Está dizendo que não poderia ser mulher, mas nesse momento estava dizendo que precisava de 12 pessoas. 12 pessoas que sairiam do deserto, iriam ver a terra prometida. 12 pessoas, deixa eu contar um pouquinho sobre o deserto, que nasceram no deserto, viveram no deserto, estudaram no deserto, casaram no deserto, tinha a cultura do deserto, e Deus queria dar para eles a terra prometida. Então Moisés escolhe 12 homens, e eu vejo nesses 12 homens, 12 não só líderes, 12 visões, 2 pontos de estratégia e 12 direções. E nessa hora Deus envia os 12 para ver a terra. E nessa hora eu quero fazer um pouquinho de matemática para a gente entender como que nós vamos vencer a crise. Os 12 representa 100%. Representam de cada tribo. Se tinha 12 tribos, ou seja, todas as tribos estavam representadas, 100% de presença, pessoas na terra prometida que vinham do deserto. Mas a história aqui nos conta que foi esses homens aqui, você vai ler tantos nomes, mas que o Senhor ainda falou para Moisés, envia eles e pede para eles trazer um relatório, e trazer uma amostra da terra, para a gente ver o que tem nessa terra. Veja se a terra é forte, se é arraial, veja se o povo é forte, veja como ela está, veja o bem daquela terra, veja quais são os benefícios, os malefícios. O povo, os 12 saíram inclinados para fazer um relatório, por isso são chamados de espias. E esses 12 são enviados com o propósito de trazer de volta a Moisés a notícia de Deus. Talvez você fale, pastor, mas Deus já não sabia como era a terra? Por que Deus precisou levantar Moisés, mandar 12, depois voltar e ter todo esse trâmite? Porque Deus, Ele quer ver o propósito da fidelidade do coração do homem. Então Deus pega 12 visões, 12 estratégias, manda para a terra prometida, eles vão lá, e a Bíblia diz que os primeiros que chegam lá não vê coisa boa. Logo que eles sobem a montanha, ele já vê os filhos de Enaque. Enaque era o povo que era contra o povo de Deus. E logo esses aí já ficam com medo, porque eles vê gigante.
Mas a Bíblia conta que teve 2 homens chamados Josué e Caleb. E esses 2 homens viram o gigante, mas eles voltaram com o coração quebrantado. Sabe o que eu aprendo? 2 de 12 é cerca de 20%. Sabe o que eu tenho para te dizer? Infelizmente, somente 20% das pessoas vão conseguir vencer a crise. Infelizmente, 80% vai ser na hora que agora vai atolar o pé na lama e não vai conseguir sair da crise porque não vai agir com prudência. 10, quando subiram à terra para ver, olharam os gigantes e nem voltaram, a Bíblia diz, caíram fora, porque viram as ciladas da terra e não viram as oportunidades de Deus. Mas os outros 2 voltaram dizendo para ele: olha, a terra mana leite e mel, ela está em arraial, ela tem gigante, mas olha o que eu trouxe para vocês. E a Bíblia conta que eles trouxeram um cacho de uva que tinha que carregar em 2, e trouxeram romãs e figos. Sabe o que eu vejo? Josué e Caleb acreditaram na visão de Deus. Os outros 10 acreditaram na sua própria visão. É aquilo que eu digo. Nesse momento de crise, qual é o propósito que você está no teu coração? De fazer as coisas do teu jeito ou do jeito de Deus? Os 12 foram enviados para o mesmo lugar, mas a gente vê a diferença entre a visão dos 10 que pularam fora, que não acreditaram no propósito, que são os 80%, que eu chamo de massa de manobra, que chamo de modismo, é aquele povo que quer fazer o que quer, os religiosos, mas tinha ali 20% que era adorador. Quantos são adoradores aqui esta noite? Quantos querem fazer parte dos 20%? Diz amém. 20% que foram prudentes, 20% que viram a glória de Deus, 20% que acreditaram no propósito de Deus. E eu digo, irmãos, é a minoria. Infelizmente, como pastor, eu tenho que ser realista. Eu creio que Deus vai tirar o povo da crise, mas muitos ainda não entenderam que é tempo de prudência e é tempo de tomar uma posição e Deus vai ser glorificado. Mas olha que tremendo versículo 30. Vamos caminhar. Tudo que eu disse está nessa história aqui, do 1 até o 29. O 30, olha como a gente vê a visão daquele que está com o Senhor, a visão daquele que está com Deus. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: talvez, não, certamente, aos olhos da fé, certamente, eu quero profetizar que a fé estará sobre o teu coração e nenhuma arma forjada prosperará sobre a tua vida, e a tua vida será abençoada de uma forma poderosa, aleluia. Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente, olha a fé, tinha gigante, mas ele diz: seguramente prevaleceremos contra ela. Eu quero declarar que sobre a tua vida vem uma unção de Josué e Caleb, de perseverança, de ousadia, para que o propósito do Senhor se cumpra em sua vida. Quantos crentes, amém? Eu quero deixar para você alguns pontos, para você e a tua família meditarem. Este é um momento que nós temos que tomar atitude. Por isso que o tema desses 3 domingos é atitude. Ficar parado não vai resolver nada. Nós fazemos parte de 12. Todo mundo aqui faz parte dos 12. Nós somos a massa, os 100%. Cada um tem um foco, cada um aqui tem uma realidade, cada um aqui tem um ponto de vista. Mas será que nós vamos voltar como os 80%? A massa de manobra, ou vamos voltar como os 20, aqueles que fizeram e cumpriram o propósito de Deus? Você nessa hora pode entender que este é o momento da melhor oportunidade da tua vida, ou você pode entender que este é o momento da pior oportunidade e você nunca mais vai esquecer 2015 por tanta burrada que você fez. Este é o momento onde você tem que tomar uma atitude. Quando Deus falou para Moisés, o povo queria sair do Egito, e o povo não queria muito não, né? Tinha muita raiz. Ele falou: Deus, o que eu faço? E ele falou: diga ao meu povo que marche. Sabe por quê? Porque aqueles que estavam motivados iam marchar na frente e ia trazer motivação para o desmotivado. E o desmotivado não sabe nem o que está fazendo, mas ele ia seguindo o motivado, e a massa de manobra ia sair do Egito. Precisava ter uma marcha, irmãos. Precisava ter um ato profético para que pudesse gerar vida no coração, principalmente dos desmotivados.
Agora, se Deus falasse assim: olha, Moisés, fala para cada um sair a hora que quer, cada um tem 3 meses para sair. Tinha gente que ia estar lá até hoje, irmão, apodrecendo no Egito. Tem muita gente espiritualmente, Juscelio, que está apodrecendo no Egito. Mas quando Deus falou, convoca uma marcha, ou seja, todos ali vão se motivar, vão se incentivar e vão ser conduzidos à terra prometida. E aqui também, o povo queria entrar na terra prometida, mas havia vínculos com o Egito. Irmãos, Deus vai tirar você da crise, eu profetizo. Mas cuidado com os vínculos com o Egito, cuidado com os vínculos com as coisas de César. Porque a Bíblia diz: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Não deixe de dizimar, de ofertar por causa da crise. Não deixa de ser fiel a Deus por causa da crise. Não deixa com que um roubo do diabo venha trazer outros rombos do diabo sobre a tua vida. Vigia na terra. Cuidado, porque este momento de crise é um momento onde eu já vi pessoas na crise alçarem voos maiores, mas outros caírem profundamente. Por isso você e eu temos que vigiar em nome de Jesus. Quem está feliz diz amém. Eu quero deixar para nós alguns pontos muito interessantes para nós. Primeiro ponto: prudência. Prudência em tudo. Prudência. Lembrando de Jesus, ninguém que quer construir uma torre vai construir sem antes calcular, para lá na frente não passar vergonha. Lembrando de Jesus, o que ele me ensina e te ensina? Não construa tua casa na areia, para que quando vem o vento, acabe e derrube a tua casa. É momento de prudência. É momento de você fazer as coisas debaixo de oração, de você fazer as coisas com concordância, você marido e mulher, e você que não é casado, procurar oração o máximo possível, vir para a igreja e procurar conselho, você casal também. Eu como pastor, o irmão Barranco está aqui, nós estamos aqui para aconselhar os irmãos, ajudar os irmãos, porque tem muita gente que nessa hora não está agindo com prudência. Irmãos, misericórdia. Prudência, irmãos, não é você ficar achando que o óleo da fé é o olho da loucura. Olhos da fé é chamar à existência as coisas que não são para serem, mas encarar a tua realidade. Sabe, irmão, desculpa falar, mas tem irmãos que estão vendendo almoço para comprar janta e está querendo inventar. Não é hora de inventar, é hora de ficar quieto, é hora de prudência, é hora de você colocar a tua vida em ordem, é hora de você ter sabedoria nas decisões, é hora de você buscar conselho, não é hora de ficar inventando não. Ah não, pastor, eu vou fazer porque está em promoção. Claro que está em promoção, gente, está tudo enforcado, está todo mundo enforcado. Agora, irmãos, o pessoal vai vender mesmo, vai pôr para fora. É hora de desovar apartamento, desovar carro, desovar roupa. Meu irmão, mas eu e você, nós temos que fazer um cálculo. Espera aí, eu preciso? Ah pastor, eu estou meio encantado porque eu estou na mesa do vendedor e ele está me jogando uma proposta. Mesa de vendedor não é lugar de você tomar decisão. Lugar de você tomar decisão é lá no teu quarto com Deus. E você vai falar com Deus e vai orar. E aí lá você não vai ter o vendedor em cima, nem o corretor em cima, nem ninguém em cima para te convencer. Você vai planejar e você vai orar. E se for de Deus, você vai voltar no vendedor para poder comprar. Aí já com os olhos espirituais abertos e não mais enganado, em nome de Jesus. Não que você não tenha que comprar. Nossa vida é vida de consumo. Todo mundo compra. Mesmo que for um pãozinho na padaria todo dia ou 2 vezes por semana, todo mundo consome, não é verdade? A vida da gente é uma vida de consumo. Mas que tipo de consumo nós estamos tendo? Que tipo de decisão nós estamos tomando? Nós precisamos agir com prudência. Sabe, irmãos, aquele que tem emprego, é hora de ter prudência. Sabe, aquele que tem, guarda para não perder o que tem. É a hora de você, agora que tem o teu emprego, dar o teu melhor. E eu digo dar o teu melhor, não é chegar lá 8 horas, se você entra 8 horas. Agora é hora de você chegar às 7h30. Ah pastor, mas não vão pagar hora extra. Mas dá o teu melhor, porque o dia que tiver a listagem lá, com certeza você não vai pôr da rua. Teu almoço é 1 hora, almoça em 40 minutos. Tem alguma coisa para fazer? Acerte, é a hora de flexibilidade. Diga comigo, flexibilidade. Tem que estar alinhado à prudência. Irmãos, é hora de dedicar naquilo que fazemos, mas é hora de valorizar aquilo que fazemos. Por quê? Porque, irmãos, as demissões estão aí em massa. Isaías estava contando, né, que
geme, né? Está mandando telegrama lá em São José dos Campos, está mandando um monte de gente embora. E aí? Com certeza tem crente nessa lista. Infelizmente. Mas o que nós temos que fazer agora? Prudência. Amém ou não amém? É momento de ter cautela. É momento de sentar, calcular e priorizar. Em nome de Jesus. Segundo ponto, irmãos. Que eu falo de prudência, eu falo de planejamento. Planeja muito para executar pouco. Para mim pregar um sermão aqui de 1 hora, pelo menos eu fico umas 5, 6 horas estudando o sermão. Tem muita gente que está executando muito, planejando pouco. Sabe o que eu aprendo? Uma frase muito antiga, você já deve ter ouvido ela. Nós temos que ser um gigante nas atitudes e um anão na palavra. Tem muita gente que na palavra é um gigante, na hora de tomar atitude é um anão. Tem palavra, mas só fica da boca para fora, não toma atitude. Nessa hora, é hora de nós planejarmos, é hora de nós sentarmos, é hora de nós calcularmos. O planejamento demora. Quem trabalha em empresas, você foi gerente, vai fazer planejamento, não demora. Muitas vezes tem que passar dias. Tem pessoas que trabalham em empresa que tem que passar semanas em hotéis para poder planejar, não é assim? A empresa onde você trabalha não sai para se retirar. Para executar X tempo, tem que planejar 3 vezes X. Hoje eu tenho visto as pessoas, irmãos, infelizmente, sem planejamento. Vai lá, faz o que dá na telha, e não tem planejamento. É hora de planejamento, é hora de se esforçar, é hora de correr atrás, principalmente você, homem de Deus. Sabe o que eu tenho visto? As mulheres, irmãos, elas são vasos mais frágeis, elas estão sofrendo. Por quê? Porque os maridos não estão assumindo a sua posição em casa. Eu falei ontem para eles, puxei a orelha mesmo. Sei que não veio o marido, se livrou, né? Mas foi muito sério ontem. Por quê? Porque acaba acontecendo. Tudo bem que as mulheres hoje estão no mercado, hoje as mulheres estão ganhando bem, muitas ganham até mais que o homem, mas existe homem que só está lá. Eu estou vendo, eu estou vendo. Peraí, irmão, está sobre a tua mulher uma responsabilidade que não é dela. O que vai acontecer com ela? Ela não vai aguentar. Tudo na vida tem um limite. E muitas vezes eu tenho visto maridos esfolando as suas esposas, irmãos. Mulher você tem um monte, piriguete você tem mais ainda, mas esposa, a Bíblia diz que aquele que encontra uma esposa encontrou um tesouro, amém ou não amém? É hora de você valorizar a tua esposa, é hora de você cuidar da tua família, que é o maior patrimônio que você tem. E não adianta valorizar depois que perdeu, valorizar agora, planejando, cuidando, se esforçando, tomando uma atitude, valorizando o teu lar, porque nessa hora de crise, é hora onde as coisas têm que acontecer. E eu digo também para as esposas, vocês acharam que ia passar barato? Você está vendo que o teu marido está suando, teu marido está lá ralando, você está esbanjando? Vamos trabalhar também, vamos fazer alguma coisa, vamos vender uma trufa, vamos se virar, vamos para o metrô, vamos para o trem. O marido está lá trabalhando, está se matando, e a esposa está lá. Eu não sei que esmalte que eu passo essa semana. Eu não sei. Irmã, misericórdia, teu marido está lá vendendo almoço para comprar janta, o cara está lá suando e a irmã também não chega junto. Bom, vamos andar em concordância. É um momento onde a família precisa ter uma força-tarefa, amém ou não amém? Para que alcance o propósito de Deus e essa crise, essa situação não venha roubar mais as famílias. Quantos creem, diz amém? Outra coisa que eu vejo, irmãos, no texto que eu li de Caleb, certamente subiremos e prevaleceremos contra ela. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vou olhar com os olhos espirituais. E aí eu volto a dizer os 3 pontos que eu disse no começo: incredulidade, impedimento, portas fechadas. Como você tem olhado este momento que o Brasil passa? Como você tem olhado? Sabe, irmãos, o teu maior ministério é a tua família. Você tem que valorizar a tua família, você tem que cuidar da tua família, você tem que dar o melhor, você tem que ter prudência, você tem que calcular, você tem que planejar tudo aquilo que eu já disse. Mas você tem que olhar acima de tudo em nome de Jesus com os olhos espirituais e chamar a existência, orar em concordância, a levar a chama de oração para dentro da sua casa.
Quando eu vejo que a arca foi para a casa de Obed-edom, não que ele não tinha esposa, não tinha filho, mas a responsabilidade estava sobre o sacerdote. Ou seja, você é homem de Deus, todo mundo aqui tem hoje no mundo espiritual, porque todos em Cristo somos reis e sacerdote. Mas você é homem de Deus, como pai de família, tem uma responsabilidade de levar para a tua casa a glória de Deus, levar a arca de Deus. Porque se você não levar a arca de Deus, Obed-edom, o que vai acontecer? Vai acontecer que o diabo vai cantar solto lá, e toda a cilada do diabo vai prevalecer contra a tua família. Você é homem de Deus que está me ouvindo aqui esta noite, você tem que levar a arca para a tua casa. E você leva a arca, orando pela tua família, olhando com os olhos espirituais, chamando a existência, assumindo o sacerdócio. Ontem eu falei, não existe Jezabel se não tem Acabe. O Acabe, se ele ficar Acabe, claro que vai ter Jezabel, isso é algo natural. Mas irmãos, nós como sacerdotes temos que levar. Obed-edom, a Bíblia diz que ele e toda a sua casa foi abençoada. Mas quem foi o homem que a Bíblia cita? Obed-edom. Essa não é uma palavra machista, mas é uma palavra de instrução para os homens de Deus, para que possam cumprir o propósito de Deus para dentro da sua casa. Você tem que ser abençoador, você tem que amar, você tem que ungir, você tem que profetizar, você tem que se levantar, você tem que se movimentar, você tem que colocar um limite, você tem que colocar uma palavra. Você precisa entender que você é o homem de Deus da tua casa. Da mesma forma as mulheres, olhar com os olhos espirituais. Vocês são o vaso mais frágil, mas sobre vocês está a responsabilidade de edificar um lar. Se edifica com atitude, não com palavra. Muitas vezes uma esposa ganha o seu marido no silêncio. Vai ganhar a sua família na atitude. Vai ganhar o seu filho na atitude. Mas muitas irmãs, elas estão falando igual uma tagarela. E o marido não aguenta mais. E o marido, sabe o que ele... Eu tenho uma expressão que diz que quem tem mulher feia não gosta de feriado, Quem tem mulher que fala muito, fica arrumando compromisso fora de casa. Por quê? Porque chega em casa, a Bíblia diz que aquele que dorme com a mulher rixosa, é igual você dormir com uma goteira do seu lado. Então, irmãs, vigia na boca, tenha sabedoria. Ganha a tua casa no joelho. Ganha a tua casa, não é pegando o joelho para assinar cheque não, senão teu marido está lascado. É você ganhar na oração no joelho. É você colocar a tua família no altar de Deus e ganhar os teus filhos na oração. E colocar diante de Deus as coisas de Deus. Por quê? Gente, para todos nós, homens e mulheres, diga com quem você anda, eu vou dizer com quem você é. Se eu for ficar andando com Coramba, Datã e Abirão, eu vou começar a odiar Moisés. Se eu começar a andar com Alexandre Latueiro, eu vou querer matar Paulo. Mas se eu começar a andar com Paulo, eu vou ver o poder de Deus, e eu vou ver que Deus é poderoso para transformar. Ou seja, nesta hora, é a hora mais do que nunca da família estar na igreja, glorificando, exaltando o nome do Senhor, aprendendo o princípio espiritual, honrando o Senhor, porque a Bíblia diz: honra o Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Honra o Senhor e Ele abençoará e transbordará de moço os teus lagares e encherão de vinhos as tuas algevas. Isso está dizendo para mim e para você que Deus tem um propósito, e o melhor lugar onde a igreja pode estar, e eu termino essa mensagem, é na casa de Deus, porque é o lugar onde vai gerar os olhos espirituais, e nós vamos ver com os olhos da fé. E é melhor nós tomarmos uma atitude agora, do que nós ficarmos anão em atitude, gigante em palavra, e sermos roubados. E eu quero declarar sobre a tua vida que todo roubo está repreendido em nome de Jesus. Todo roubo espiritual, emocional, financeiro na tua vida caia por terra em nome de Jesus. E que toda mentalidade de incredulidade, de impedimento e de portas fechadas caia por terra. Que as portas se abram sobre a tua família, porque você não depende do governo, você não depende da economia, você depende do Senhor. Basta você agir com prudência, porque o Senhor Deus vai te honrar de uma forma sobrenatural.
sobrenatural. Ele vai te abençoar de uma forma tremenda, e os lírios do campo vão aparecer no teu campo. Mesmo que não haja peixes ali no mar do outro, no teu mar vai ter peixe. Mesmo que não haja lírios ali no campo do outro, no teu rio ali, no teu verde vai ter lírio, porque Deus, é um dos nomes dele, é lírio do vale. Ele será o lírio do teu vale, ele será a estrela da manhã. E a Bíblia diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza e a sua glória, suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. O meu Deus, segundo o seu poder, vai suprir todas as coisas. E eu quero profetizar sobre a tua família, que haja provisão, que haja unção. E nesta primeira mensagem eu deixo ela no teu coração, para que o teu coração esteja cativo, em nome de Jesus, à vontade do Senhor. E que toda escravidão, e que todo aprisionamento, e que todo sentimento, e todo fruto de incredulidade, de impedimento, de portas fechadas, caia por terra em nome de Jesus. Porque o Senhor diz: eis que eu abro uma porta e ninguém pode fechar. Essa porta é o pilão de Deus, é a revelação de Deus, e a porta da revelação, quando está aberta, ninguém pode fechar. Eu quero declarar nesta noite que a revelação de Deus está sobre este lugar, e o Senhor é aquele que abre porta e ninguém fecha, fecha a porta que ninguém abre, porque a revelação está nesta noite sobre a tua vida. O Espírito da profecia, o Espírito da verdade, o Espírito Santo que te conduz, que te levanta, que te fortalece, porque o Senhor não te fez como cauda, mas como cabeça. O Senhor não te fez para ficar chorando as pitangas, mas levanta o teu rosto, levanta a tua cabeça, não baixa a guarda, porque quando Moisés abaixava a mão, os amalequitas ganhavam. Quando ele levantava a mão, Israel ganhava. Eu e você somos Moisés da nossa geração. Levanta a tua mão, não baixa a guarda, não olha o noticiário, não olha o exame médico, olha a palavra, porque a palavra de Deus, Sabachuri Kalamas, a palavra do Senhor, a vontade do Senhor se cumprirá, Rabachuri Kalamas, em sua vida, em sua casa, em seu coração. Oh Deus, porque tudo vem de ti e volta para ti com ações de graça. Que a tua paz, Senhor, guarde cada coração nesta noite.